Rose White, que prazer, que honra te receber. Como que você está, Rose? Está tudo bem? Professor, o prazer é todo meu, a honra é toda minha, com certeza eu estou muito bem nessa tarde aqui com o senhor, então eu estou muito feliz e estou muito bem, graças a Deus. Maravilha. Ô, Rose, conta pra gente um pouquinho quem é você, qual cidade que você fala, de onde que você é. E, aliás, como que foi sua história profissional, Rose? O que que você já fez na vida profissionalmente? E a área da saúde? Como que você foi parar lá? Você já trabalha nessa área? Conta pra gente um pouquinho da Rose White. Então, para quem não me conhece, me chamo Rosemary White, nascida no norte do Brasil, nasci em Rio Branco, cidade maravilhosa, Rio mas tenho vivido Branco. bastante tempo em Rondônia. Há 20 anos eu morava em Rondônia, nesse momento eu falo com vocês aqui de Porto Velho, estou aqui, professor, em São Paulo, na cidade de Cotia. Sim, Tenho tido grandes oportunidades, né? Desde que eu comecei a fazer o curso, desde que eu comecei a estagiar juntamente com o professor e todos os alunos, a minha vida mudou, né? O meu comportamento, a minha mente. Hoje eu tenho um conhecimento, eu posso dizer que é importante. Por quê? Porque, como o professor estava me perguntando, o que eu tenho feito, eu sempre trabalhei como autônoma, eu sempre sim. busquei por uma independência onde eu pudesse estar em casa cuidando da minha família, mas também busquei uma renda. Porque Certo, professor, claro. infelizmente o nosso país ele não disponibiliza de muitas oportunidades e o conhecimento é a base de tudo. E o conhecimento na área da saúde, eu não tive como fazer uma faculdade onde poderia me instruir melhor, Entendi. né? Uhum. Até porque também nessa questão eu também não tive muito, como se diz assim, eu não via na nossa saúde pública muitas respostas para tantas perguntas, né? Nós não temos o direito à saúde, nós não temos o direito à informação no nosso país. Infelizmente, nós não temos, apesar de ser um país tão rico. Sim. Então, assim, professor, eu trabalhava como autônoma, eu trabalhava com vendas, então hoje eu tenho desenvolvido outros projetos e Uhum. graças a Deus tem dado certo. E como eu quis agregar esse curso na minha vida? Por quê? Porque eu fui aquela pessoa que acompanhei a minha mãe, já idosa, porque, Sim. graças a Deus, a minha saúde sempre foi muito boa, mas a gente tem sempre família que precisa utilizar a saúde pública, que precisa de um médico, que precisa buscar apoio, né? É um direito que nós temos, Claro. saúde, segurança. Então, quando eu chegava para buscar o apoio na área da saúde, para um atendimento para minha mãe, que já é uma pessoa idosa, então eu nunca tive, a gente tinha muita decepção. Então, isso me levou a buscar por algo, mas será, meu Deus, que é só isso que tem para nós? A nossa Entendi. vida, a gente era muito, é dificultoso a saúde pública no nosso país. Ô, Rose, Então, e- sim, professor, sim, pode então falar. o seu interesse em cuidar da saúde das pessoas começa aí dentro da sua casa, dentro da sua família? É isso? Exatamente. Isso, professor, exatamente. O que me trouxe, né, o que me levou a buscar por um conhecimento dentro da saúde é porque eu não tive atendimento na minha família, né, é muito precária a nossa saúde pública. Então, o que me levou é porque eu queria conhecimento, eu queria buscar algo que me desse informações, que me tirasse muitas dúvidas, e aquela pergunta que tinha dentro de mim: será que existe uma forma de viver com saúde? Será que eu Entendi. posso envelhecer com saúde? Então, eram perguntas que eu tinha muitas, então eu não tinha as Interessante. respostas. Interessante. Interessante. Você trabalhou com venda a vida, com vendas de produtos a vida toda. Teve alguma venda específica assim que te chamou mais atenção, algo que você gostou mais de fazer? Alguma atividade profissional nessa área de venda que você falou, olha, isso aqui é o que eu gosto de fazer? Teve alguma coisa assim na sua história? Então, professor, eu sempre fui uma pessoa que lidei com pessoas com muita facilidade, então eu buscava sempre o público para mim trabalhar. Eu vendia pão caseiro, Pão eu vendia caseiro. trufas, era pão caseiro. Ufas. Eu Olha que vendia legal. trufas, né? Aquelas trufas de cupuaçu, chocolate, de castanha do Pará. Então, eu vendia muito. Pão de Mas, queijo. Então, foi mas uma você pessoa mesmo que que... produzia? Você mesmo que produzia?
Então, as trufas, eu produzia sim as trufas, né? Eu Olha fazia. só. O pão de queijo é fácil, né? Eu também cheguei a produzir só não o pão caseiro, que tinha mais, né, envolvido, mas eu pegava ele prontinho pelo preço, então eu revendia esses pães e ganhava Sei. era a minha fonte de renda. Uhum. Então, durante bastante tempo. Até então, hoje eu faço parte de uma empresa, de uma equipe de empresários que chama-se SEM, Socioeconomic Network. Então, eu sou sócia de uma empresa internacional, e aí ela vem desenvolvendo esse projeto em mais de 100 países. Então, hoje eu me dedico com essa equipe de pessoas que vem transformando a vida de pessoas simples, como eu, dona de casa, pessoa autônoma que vendia na rua, no sol quente. Hoje eu posso dizer que eu estou bem, eu não faço mais o que eu fazia antes, mas se for preciso, com certeza. Mas hoje eu desenvolvo outro projeto, então a minha vida tem sido uma transformação como pessoa, na minha parte financeira, então eu estou muito feliz. Muito legal, muito legal. E nessa sua trajetória profissional, como foi que você me conheceu, Rose? E por que que você decidiu, então, seguir essa outra carreira na área da saúde? Como que você ficou conhecendo os meus treinamentos? Então, professor, a Daiane Ramos é uma pessoa especial na minha vida, que eu a conheci. Ela mora em Candeeiro do Jamari, no estado de Rondônia, uma cidade pequena que tem na nossa cidade, mas são pessoas maravilhosas, aquela pessoa que quando tem uma boa informação, compartilha. Foi isso que a Daiane Rani fez comigo. Ela ouviu, ela entrou, né? Alguém falou para ela e ela me falou, Rose, esse curso tem tudo a ver com você. Ela já me conhecia um pouco, então ela me falou do senhor, do seu trabalho, maravilhoso, e falou para mim, faz a inscrição, Rose, faz a inscrição. E eu, no começo, eu vou falar para o senhor que eu tive um pouco de incerteza, porque, às vezes, professor, a gente precisa empurrar melhor a pessoa, a gente precisa praticamente, vai insistir um pouquinho mais, porque foi o que a Daiane fez comigo. Então, hoje eu sou muito grata a ela, que foi ela que me Que apresentou, legal. falou do senhor, do seu trabalho que o senhor vinha desenvolvendo. Também conhecia a Neuci por grupo de WhatsApp, eu sempre acompanho o trabalho que ela faz, então me chamou a atenção quando se tratava, né, o tema, curso Meu Corpo Blindado. Então, eu sempre quis ter um corpo blindado, e como ter esse Entendi. corpo blindado? Através da informação. Então, quando ela me falou, eu fiquei interessadíssima. Depois eu já fiz a minha inscrição, já vai fazer um E ano que nós estamos juntos. muito legal. Ô, Rose, e você já tinha algum conhecimento sobre imunidade, esses tratamentos funcionais para a saúde das pessoas? Você tinha alguma noção disso na sua vida? Então, professor, há 2 anos eu desenvolvo um projeto que faço parte da empresa For Life, que foi um dos motivos também, foi um motivo que fez com que eu também entrasse para fazer o curso. Por quê? Porque os produtos são direcionados ao sistema imunológico. Sim. E eu precisava entender melhor. Por quê? Íamos tratar com pessoas, íamos estar falando com pessoas na questão da prevenção. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Um produto de qualidade. Uma Sim. empresa que tem valores, que tem crescido ano após ano, com um conhecimento baseado na ciência, que nós trabalhamos baseado na ciência, né? Então, Exatamente. quando eu comecei a fazer esse curso, então, eu quis agregar, por quê? Eu já tinha vontade de entrar nessa área, eu não estudei, eu não fiz nenhuma faculdade, eu tenho uma Entendi. irmã formada em enfermagem, mas eu sempre fui um tipo de pessoa que quis algo diferente, professor, da minha vida, então eu sempre quis muito saber mais, mas como eu teria que estudar muitos anos numa faculdade, eu nunca gostei muito de estudar, eu sempre quis alcançar os meus objetivos de forma mais simples. Então, a vontade que eu tive, que eu já faço parte da empresa For Life, né? Eu sou sócia dessa empresa, que tem os fatores de transferência, que tem produtos direcionados ao sistema imunológico, mas a gente não sabia, eu não sabia nada. Não adianta você ter um produto na mão e não ter o conhecimento para poder falar com segurança baseado na ciência. Então, foi por esse motivo. Perfeito, Rose. Conhecimento baseado na ciência para poder falar com as pessoas com mais segurança e autoridade. Entendi. Muito bom.
E, Rose, você falou que um dos desafios de saúde que você teve na vida foi cuidar da sua mãe. O que que você percebeu nela que exigia esses cuidados? O que que você sentia? Sim, então, professor, é tão simples, agora eu posso ver com mais clareza, né? A minha mãe, quando o médico pediu um hemograma, a senhora vai fazer esse exame, dona. E quando a minha mãe fazia, eu acompanhava, que chegava lá, o médico, ele olhava assim rapidamente e não explicava o que significava, o que estava escrito no hemograma. Então, eu perguntava, doutor, e aqui, o que significa, professor, todos esses números aqui? O que significa essa porcentagem? O que quer dizer eritrograma? O que quer dizer leucócitos? Então, eu fazia essas perguntas para o médico. O médico não olhava para minha mãe, já abaixava a cabeça e começava ali a anotar. Então, eu ficava, por que ele não me responde? É uma falta de respeito, a falta de atendimento, a falta de qualidade no atendimento, na saúde, com uma pessoa que trabalhou toda a sua vida, É, quando chegar numa certa idade, não ter o atendimento. Então, eu queria saber o que se passava naquele hemograma da minha mãe, e o médico não me dizia. Então, essa nada. falta de atendimento por parte dos médicos formados ali, Sim. trabalhando, nós pagando o seu salário, porém a gente não tinha um atendimento. Então, isso me deixava muito triste, muito revoltada. Olha só. Olha só. Minha mãe professora, ela, durante toda a sua vida dedicou a sua vida ao seu trabalho. Inclusive teve um atendimento que uma vez eu lembro que nós fomos ao médico com a minha mãe e o doutor olhou assim para ela rapidamente e falou: Dona Maria Radija, a senhora pode saber, vai no Google que a senhora pesquisa tudo, não precisa a senhora ter vindo aqui. Então o médico tratou ela com muito descaso, com muita falta de Que respeito, tristeza. entristece. Então a nossa saúde é uma vergonha, professor. Então sempre foi me empurrando, meu Deus, o que tem, será que eu quero conhecer mais, eu quero saber por que é tão difícil, né, ter saúde no nosso país, o que falta? Então eu me perguntava, eu me questionava muito, professor. Entendi, Rose. Muito bem. E, ok. Então, você já tinha feito algum outro curso de formação na área da saúde? Ou o primeiro é o nosso de imunidade? Esse, inclusive, é o primeiro, e quando a Daiane falou o tempo, um ano, eu falei, meu Deus. Quando ela falou o valor, eu digo, aí que eu quero mesmo, porque tudo assim, com muita simplicidade, fazer um curso onde eu estou aprendendo, né? Sim. E estou tendo essa oportunidade porque até então eu não tinha nenhum, né? Eu não tinha conhecimento, Interessante. formação, não Interessante. conhecia nada, professor, não tinha, eu não sabia nem o básico, né? Porque eu não estudei. Quem se formou em enfermagem é a minha irmã, a Cátia Silene, ela mora em Santa Catarina, ela é Sim. formada, ela fez tudo certinho, mas eu não estudei nada. Entendi. Entendi. Então, nesse contexto, tinha esse déficit, tinha essa lacuna, né, de formação para você ter acesso a esse conhecimento. Mas você tinha alguma insegurança, alguma coisa que faltava, né? Mas que agora você já tem visto solucionado na sua vida? Tem algum conhecimento técnico do curso de imunidade e tratamentos funcionais para a saúde que hoje te dá mais segurança para atendimentos, para cuidar de si mesmo, da sua mãe ou de algum paciente? Aliás, curiosamente, você atende algum paciente, já está fazendo atendimento ou não? Professor, com certeza, professor. Primeiramente eu comecei por mim mesma, né? Sim. Usar os protocolos que eu tenho aprendido durante o curso. E a primeira pessoa que eu fui analisar foi a mim mesma. Ah, sim. E uma coisa muito interessante que eu aprendi é que quando eu comecei a fazer o curso, eu estava na região norte, eu estava em Rondônia, onde o clima tudo diferente aqui de onde eu estou. E assim que eu mudei para São Paulo, o meu metabolismo também mudou. Então, Oh, eu fiquei observando as mudanças, então eu comecei a sentir os sintomas. E como eu estou assistindo as aulas, eu estou acompanhando, estou estudando, eu pude me analisar e me cuidar. Não precisei tomar remédio, eu tive muitos sintomas, mas eu sabia que aquele sintoma era devido à minha mudança. Conforme o nossa, conforme o local, conforme o ambiente, o nosso sistema imunológico ele reage conforme o ambiente em que vivemos. Então, eu exato. prestei atenção nesse detalhe
não procurei médico, não procurei remédio. Então, o que eu fiz? Eu fiz algumas mudanças, né? Eu fui me adaptar para me poder novamente equilibrar o meu organismo. Então, fiz uma análise em mim mesma, deu certo. Hoje, graças a Deus, estou novamente com o meu organismo funcionando bem, equilibrada, conseguindo dormir bem, usando os protocolos que eu tenho aprendido com o senhor. Essa foi a melhor parte, professor. A outra, claro, que é a parte mental, que eu estou tentando ajudar as pessoas, mas a outra coisa muito importante que aconteceu, tem mais ou menos uns 15 dias, uma senhora que mora no Espírito Santo, o sobrinho dela me ligou, já me conhece, né, do meu trabalho, eu sempre estou postando, que eu estou estudando, eu sempre estou conversando com algumas pessoas. E ele me ligou, me falando da situação que a tia dele já há mais de 4 meses se encontrava bastante debilitada devido a uma forte diarreia. Há 4 meses ela estava muito diarreia, professor. E aí, inclusive, e aí isso tem o quê? Tem uns 15 dias, mais ou menos. Então, ele me ligou e ele já passou o telefone para ela realmente estava bem fraca, ela não conseguia falar direito, e ela estava se alimentando normal. Então, o que eu fiz? Eu usei os protocolos, fiz as perguntas e perguntei como que está a sua alimentação, você está conseguindo dormir bem, o que você está comendo? Quando ela falou da alimentação, professor, eu fiquei muito contente. Estava tudo errado, imagino que estava Estava tudo tudo errado. errado, professor. E ela já tinha ido no médico várias E vezes. tomando medicamento, e tomando Tomando remédio para tentar medicamento. corrigir. Professor, o mais interessante dessa consultoria que eu fiz é que eu vi o hemograma estava tudo bem, mas e os sintomas? Os sintomas eram mais importantes, porque eu aprendi no curso que pessoas não são números, e realmente ela estava com sintomas muito fortes, estava com uma desidratação, uma infecção intestinal, que apenas usando um protocolo, mudando a saúde, mudando a alimentação. E aí eu lembro que o professor fala que em 5 dias você já começa a ver o efeito. Então, sim, eu mudei e falei para ela, você vai suspender o leite, vai suspender a carne, porque ela estava comendo normal. Ela foi no médico, o médico falou, não, siga, não precisa mudar nada, você está bem. Porque o hemograma estava dizendo que realmente estava tudo bem. Mas e os sintomas? A senhora estava há 4 meses com uma forte infecção intestinal. E aí, quando eu falei para ela mudar a alimentação, isso foi à noite, professor, quando foi no outro dia ela já estava melhor. 5 dias ela me ligou novamente, outro tom de voz, muito forte, feliz, estava cuidando das plantas, estava dentro da horta, ela fez um vídeo, fez um vídeo, a ligação, a videochamada, muito feliz, agradecida, porque a única coisa que eu conversei com ela, foi falar para ela mudar a alimentação. Então, eu acho que eu nunca vou esquecer desse acontecimento, que para mim foi muito importante. Realmente podemos ter certeza que esse é o caminho, imunologia e saúde preventiva, onde eu posso ajudar as pessoas a ter saúde através de um simples protocolo que é a alimentação. É muito simples, professor, eu fiquei muito feliz. E só para concluir a história dessa senhora, ontem ela me ligou, ela viajou para passar o final de ano com a sua família. E ela estava muito fraquinha, muito debilitada. Então, é maravilhoso. Saúde, imunologia, saúde preventiva. # chega de explorar doenças, né, professor? Chega de explorar doenças, é óbvio. Esse é o caminho. E considerando todas as técnicas, Rose, que você já aprendeu no curso de imunidade e tratamentos para a saúde, quais você já colocou em prática, né? E resultado que você teve aí na sua vida, com a sua mãe, teve com essa senhora, teve esses protocolos. Você já colocou em prática o QSI, o questionário da idade no sistema imunológico, o QPI, o questionário do perfil inflamatório, as técnicas de análise da imunidade no hemograma. Conta para nós um pouquinho o que você tem conseguido. Sim, eu usei com essa senhora que estava com essa infecção intestinal, eu usei as técnicas, né? Sim. Como ela já estava com sintomas, ficou mais fácil, né? Ficou super fácil, porque o questionário do QPI, que é a idade do perfil do nosso sistema imunológico, quando você usa com uma pessoa que está bem, é mais fácil, né? É mais fácil identificar. Mas a minha mãe, por exemplo, ela uma época ela teve herpes, então ela desenvolveu
aí porque a herpes ela é relacionada ao sistema da mente. Então, minha mãe estava bem preocupada, então ela desenvolveu. E aí, eu usei na minha mão o questionário, por quê? Porque a minha mãe é uma senhora de idade, porém, quando eu comecei a aplicar os protocolos, a minha mãe equilibrou o sistema imunológico. Então, a imunidade dela ficou equilibrada, transformando com a alimentação, né? Fiz os questionamentos, perguntei, e a minha mãe dorme muito bem, toma sol. Então, eu fiz, sim, usei esses protocolos, começando pela minha mãe, o meu também, para eu poder saber qual a idade do meu sistema imunológico, é importante. Como eu tenho aprendido, muitas vezes tem jovens que agora eu vou usar essa técnica na minha filha, com a minha família completa, né, professor? A nossa família é a base de tudo. Então, vou fazer com todos eles, todos esses protocolos, o QCI, o QPI, para poder acompanhar aí a saúde, para acompanhar a vida, né? Porque a gente viver com saúde é muito importante, de forma natural. Uhum. Eu tenho usado, sim, professor, esses protocolos. Ô, Rose, uma curiosidade, você ou alguém da sua família, ou um paciente, alguém que você conheça, já precisou passar por um tratamento de saúde com um especialista, e aí teve que trocar de especialista, teve que trocar a marca de algum medicamento, aumentar a dosagem, e no final do dia o tratamento não funcionou? Já aconteceu contigo, com alguém que você conhece? Então, professor, essa senhora, né, ela é um caso, né, porque ela já estava 4 meses com essa infecção intestinal, ela ia no médico e voltava, ia no médico e voltava, e o médico falava que não tinha mais nada para fazer, que estava tudo bem, mas ela não estava bem, ela estava com infecção. Então, quando eu comecei a conversar com ela, quando eu comecei a entrevistá-la, falar que nós podemos sim ajudá-la, mas eu precisava saber como que estava a alimentação dela, se ela estava conseguindo dormir bem, se ela estava qual remédio ela estava tomando, tudo isso aí influenciaria nesse processo, né, de equilíbrio do seu sistema imunológico, porque 70% das células estão no intestino, então por isso que ela estava tendo essa forte, né, a bactéria estava alojada ali também, porque ela também teve Covid, então ela estava muito... ela teve Covid, então eu conversei bastante com ela, quis saber se ela teve Covid, o que tinha trazido, o que tinha levado, né? Por que ela estava com aquele problema há bastante tempo, porque 4 meses, né, professor? É um tempo bem... Sim. Já é muito tempo. Então, essa senhora, sim, eu tive... Foi exatamente o que aconteceu. Ela ia ao médico, e o médico passava o remédio, mas não via o efeito. Então, quando eu comecei a aplicar as nossas técnicas, graças a Deus, já está tudo bem. Aí se transformou. Então, acaba ajudando, né? Impressionante, impressionante, Rose. E, na sua opinião, qual que é o diferencial, então, de um tratamento que um profissional especialista em imunidade, em saúde preventiva, faz em comparação com a medicina convencional, baseado apenas em remédios? Qual que é o grande diferencial do seu trabalho e dos profissionais que trabalham nessa área? Então, professor, essa parte é muito interessante, porque nós, como profissionais, nós usamos todas essas técnicas para prevenção, para identificar os sinais de perigos. Não abram a mente para entender. A gente tem uma grande luta, viu, professor? Porque é muito difícil as pessoas quererem, elas estão saudáveis, elas quererem entender que para elas se manterem saudáveis depende muito da sua forma de viver, da sua alimentação, do seu dia a dia. Então, do comportamento, da nossa convivência com a natureza. Então, eu tento mostrar tudo isso para as pessoas, e muitas vezes eu sou chamada de que eu não estou bem da cabeça, viu, professor? Mas é muito grande o nosso trabalho, porque isso é algo feito de amor, com coração, sabe? Ela não entende, essa mulher vai ficando... Então, professor, a diferença entre um profissional que estudou, que se formou, como a minha irmã, que é enfermeira, formada, a diferença é que nós
nós tratamos com a prevenção. Nós tentamos mostrar para as pessoas que elas podem viver sem precisar utilizar os médicos, os remédios. Eu nem sei quando foi que eu tomei um remédio na minha vida. Olha. Graças a Deus, agora eu agradeço a esse curso que nós estamos fazendo, que eu estou podendo ajudar muitas pessoas. Porque Então, as pessoas que confiam na gente, com o nosso trabalho, elas vão sim, elas vão ter uma qualidade de vida bem melhor. olha, então você sente que a qualidade do seu tratamento, baseado nesses cuidados com a imunidade, com a saúde preventiva, gera satisfação das pessoas, dos seus pacientes? Eles recomendam o seu tratamento para os amigos, para os familiares deles? Sim, professor, sim. Inclusive, no interior de Rondônia, eu tenho um senhor que se chama Nivaldo. Eu comecei a ajudar o filho dele. O filho dele teve um problema de intoxicação há muitos anos atrás, e ele ficou bastante intoxicado, e então ele desenvolveu a obesidade. Então, eu venho acompanhando ele, né? Quando, essa intoxicação teve grandes efeitos, né? Porque ele tomou muito remédio. E esse remédio desenvolveu a obesidade. Então, estou tentando ajudá-lo, já estou vendo resultados positivos, porque eu sempre estou conversando, acompanhando. Ele já começou a perder peso. Então, é muito gratificante alguém te ligar e falar: Rose, o resultado está sendo positivo. Meu filho está melhorando, meu filho já está conseguindo dormir melhor, já perdeu peso, ele está com a mente mais tranquila. Então, todas essas informações eu estou recebendo já, eu estou tendo esse carinho, recebendo confiança por parte das pessoas que eu estou já conversando, já estou aplicando os protocolos. Então, professor, estou muito feliz porque estou vendo resultados. Oh, Rose, que importante, isso é fundamental. E quando você conversa com o paciente, como que você começa? Qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira investigação que você faz? Professor, não entendi a pergunta, porque travou a sua voz. Poderia repetir novamente, por favor? Posso? Claro que sim. Rose, então, você está diante do seu paciente, ok? Alguém precisando de Tá tratamento e bom. tudo. Como que você começa a investigação desse paciente? Qual que é a primeira pergunta? Qual que é o primeiro passo? Para você entendeu a pergunta? Deu para ouvir? Deixa eu ver. O senhor perguntou para mim como que eu me dirijo a uma pessoa, qual é o primeiro passo, como que eu converso com a pessoa? Isso. Tá. Entendi, sim. Entendi. Então, a maioria das pessoas, elas já me conhecem porque eu trabalho relacionado ao sistema imunológico, que são os produtos, que são os fatores de transferência. Quando elas me procuram, elas querem saber mais de mim. Rose, eu estou precisando desse produto, o que você acha? Eu não indico o produto, mas eu faço outra pergunta para ela: como que você está? O que você está sentindo? Há quanto tempo? Me fala um pouquinho de você. E ela vai me falando, então eu não indico o produto até eu saber como que ela está. Eu quero saber um pouco se você está dormindo bem, você tem se alimentado, tem praticado atividades físicas. Então, eu começo a fazer essas perguntas e fico aguardando ele me responder, porque as pessoas, elas me procuram pelo motivo de eu trabalhar com os fatores de transferência. Então, hoje, eu não indico diretamente um produto, mas eu procuro conversar e saber o que a pessoa tem. Entendi. Perfeito. Muito bom, Rose, muito bom. Pensando nisso, então, nós estamos falando da anamnese, que é a entrevista com o paciente, certo? E qual que é a importância da anamnese de imunidade e saúde preventiva? Qual a importância da análise da imunidade nos hemogramas? E como que isso se diferencia da medicina convencional, Rose? Então, é tão importante, professor, que aí é onde a gente vai conhecer melhor a pessoa que a gente está entrevistando. A anamnese é simples, porque ali eu vou fazer aquelas perguntas, eu vou fazer as perguntas e eu vou entregar para ele ali todas aquelas perguntas, ele vai estar me respondendo de forma simples, né? Onde ele vai estar, eu vou poder analisar,
né? Há quanto tempo, quando foi que teve a sua última... quando foi que teve gripe, quando foi que teve diarreia. Então, eu vou estar fazendo uma análise para me poder depois aplicar. E durante essa entrevista, eu vou poder conhecer melhor como que está, para mim poder acompanhá-lo durante o tratamento que eu vou estar com esse paciente. E a diferença entre a medicina e o nosso trabalho simples, que é a imunologia de saúde preventiva, é que nós não usamos remédios. Isso é muito interessante, né? Nossos protocolos são naturais, então nós vamos poder estar usando todos os protocolos de forma natural, ajudando essa pessoa, porque muitas vezes, como eu tenho aprendido, né, os 4 pilares. Então, quando você consegue entrar, ajudar a pessoa de uma forma bem certa, bem natural, o resultado é bem melhor, é bem mais positivo. Sem remédios. Nós não usamos remédio, nós usamos a terapia que é natural. Muito bem. Rose, e quais foram as verdades que você tinha sobre saúde que foram transformadas com o conhecimento técnico do nosso curso de Imunidade e Saúde Preventiva? O que é que você pensava sobre saúde que agora você já não vê como antes? O que é que mudou? A primeira coisa que mudou, que eu entendi, por exemplo, o hemograma. O hemograma, que eu tinha muita vontade de saber o que significava ali, aqueles resultados, valores de referência, o que são macrófagos, o que são leucócitos, tudo isso eu tinha muita vontade. A única coisa que eu sabia do hemograma era a nossa quantidade de células, né? Que é quando você tem uma anemia, você tem poucas, né? Então, ali era a única coisa que eu conseguia entender, mais ou menos. Então, nessa parte, professor, que eu consegui entender é que no hemograma eu posso identificar ali sinais de perigo. E também que um hemograma não podemos tirar conclusões ali pelas faixas de referência, porque não é tudo. Não é tudo, porque eu tive a prova com essa senhora. O hemograma dela estava todo na faixa de referência, aparentemente estava tudo bem. Mas ao fazer a entrevista com ela, que ela me falou que durante 4 meses ela estava com essa bactéria, com essa infecção intestinal, então o hemograma estava dando tudo certo, mas os sintomas falavam ao contrário. Então, claramente, paciente não é números. Não podemos olhar o hemograma e ver que está tudo certo e falar ele está tudo bem. Perfeito, Rose. No curso a gente aprende análise da imunidade no hemograma, o questionário do perfil inflamatório, o QSI, que é o questionário da idade do sistema imunológico, e os protocolos de imunidade e saúde preventiva. Tem algum conhecimento técnico desse que é seu preferencial? Tem algum que você aplica mais vezes na sua carreira agora na área da saúde? Ou é geral? O que você pensa? Olha, primeiramente, eu mudei muitas coisas, por exemplo, o sono, o quanto que é importante você dormir bem. O contato com a natureza foi uma coisa que me encantou, porque você ter contato com a natureza, você respirar puro. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que pessoas que moram ao redor de árvores, que têm contato com a natureza, elas adoecem menos. Então, isso é maravilhoso, a gente ter essas informações. Isso eu tenho aplicado em mim, falo para as pessoas, falo para os idosos. E outra coisa que eu aplico em mim também é a alimentação. Eu mudei tudo. Eu mudei muita coisa para me poder ter uma pele, para me poder ter uma saúde. Eu não posso continuar me alimentando de pão, de massas. Sim. Então, eu não tomo refrigerantes. Eu tenho que viver aquilo que eu estou falando, tenho aprendido quais são como envelhecer com saúde, então eu tenho que usar aplicar em mim mesma, para me poder ser referência para outras pessoas. E também tenho, né, professor? Então, aprendi também que a nossa mente, o quanto é importante você quebrar as barreiras, a palavra certa é quebrar objeções, certo? Quebrar objeções.
Quebrar objeções em si mesmo primeiro, para depois você fazer Exatamente. isso para outras Exato. pessoas. Então, isso é muito interessante, porque a maioria das pessoas, elas têm traumas, elas trazem traumas. Então, poder... E não fiz psicologia, então é uma outra área que eu fui questionada, inclusive, professor. Por quê? Você não fez psicologia, Rose, por que você está falando isso? Então, eu falei, nós estamos baseados na ciência. Posso falar, posso comprovar cientificamente, tem documento, posso falar. Eu não estudei, eu realmente não fiz psicologia. Sim. Mas, então, quando você aplica de forma simples, natural, as pessoas não estão acostumadas, já são acostumadas a levar para o profissional de saúde. Sim. E nós aqui, então, eu apliquei primeiramente em mim, comecei a rever, quebrar objeções. Aquela pessoa, ela é assim, tente entendê-la. Então, uma coisa muito interessante que eu já vi uma grande mudança na minha vida, que depois a minha própria família vai poder falar. Legal, que legal, que legal, Rose. E o futuro, Rose, o que você pensa? Quais que são os seus planos para atuar daqui a pouquinho como uma profissional qualificada, formada em cuidados com a imunidade? Quais são os próximos passos para a sua carreira? Qual é o seu sonho, sua principal aspiração? O que você quer ver realizado na sua vida? Professor, realmente, para 2022, os meus planos, os meus projetos, durante todo esse ano eu venho estudando, porque realmente eu quero uma mudança na minha vida para me poder ajudar outras pessoas de forma simples, mas eu pretendo, sim, eu pretendo visitar casas de apoio, eu pretendo visitar, eu vou visitar as casas de apoio, inclusive aqui onde eu moro tem muitas, vou poder fazer visita nas casas, né, de forma bem segura, trabalhando, ajudando essas pessoas. E já estou criando, né, alguns clientes, já estou tendo assim, conversando com algumas pessoas, porque elas acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais. Então, já Sim. sabem, sempre que eu estou na aula, eu estou estudando imunologia e saúde preventiva, e sempre estou postando um vídeo, então as pessoas já sabem mais ou menos aonde estou caminhando. Então, os meus planos é me tornar uma profissional, não quero parar de fazer, quero seguir estudando, o conhecimento é a base de tudo. Então, no meu futuro, eu quero seguir formando, ajudando outras pessoas, porque quando a gente aprende, eu tenho que passar o que eu aprendi para outras pessoas, inclusive eu estou convidando outras pessoas, venham participar, fazer esse curso, é importante, precisamos de mais pessoas interessadas a ajudar outras pessoas a viver de forma simples, natural. Então, o meu futuro, eu tenho muita expectativa, professor. Quero seguir adiante e o senhor é a minha referência. Gratidão, Rose, gratidão, querida. E é uma honra ter você com a gente, muito mesmo. E pensando nisso, quero te fazer uma pergunta, é quase que um desafio. Quero que você já se imagine como uma profissional de saúde já certificada e qualificada, é bom? Pensando já no seu trabalho, trabalhando como profissional de saúde, quais seriam os 3 grandes marcos de sucesso que você considera alcançar para a sua carreira profissional, já atuando como profissional de saúde? 3 coisas que você fala, olha, alcancei o sucesso por causa disso, disso e disso. 3 grandes marcos de sucesso. O que você pensa? Então, professor, a primeira é na minha família. Eu quero poder ajudar na parte mente, né? Ajudar a transformar a vida de pessoas com traumas. Então, esse é um desafio que eu vou fazer para mim mesma, né? Eu já dei início. Eu tenho, na minha família, eu tenho pessoas com traumas de infância que não conseguiram superar, porque muitas vezes quando nós não temos esse conhecimento, nós não temos como nós ajudá-las. Então, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, que eu vou saber como chegar, como conversar, como entender ela, para poder ela vir até mim, para poder ter essa confiança. Então, uma delas eu vou trabalhar com a mente, que é o pilar tão importante, a mente do ser humano, das pessoas. E para isso a gente tem que estar preparados também, a nossa mente, bem. Então, a primeira. A segunda, professor, eu vou aplicar muito, eu vou na questão do hemograma, que é muito importante, né?
tá sempre ali ajudando, falando, quando foi o seu último hemograma, vamos lá, vamos ter esse acompanhamento, e Sim. quero muito também focar nessa área, nessa parte, que são as células, né, que são uma parte importante, porque através desse hemograma eu vou poder identificar futuras doenças, então cuidar prevenção. Então o hemograma ele traz essa grande maravilha para todos nós, que é a gente poder identificar antes que as doenças aconteçam. Então eu vou focar muito na parte do hemograma, viu, professor? E a terceira, o senhor me perguntou três, que eu dessa O que que três. você considera sucesso na área da saúde? Olha, estou Sim. trabalhando na área da saúde e eu vejo Uhum. esses 3 marcos de sucesso. Eu consegui isso, isso, isso e aquilo. Quais coisas que você acha que vai representar sucesso, que você teve sucesso como profissional de saúde? Se não for, Então, pode ser uma, pelo menos. tá. Então, eu vou focar nessa parte da mente, do equilíbrio emocional das pessoas. Vou focar muito para poder que na minha ideia que eu tenho estudado, quando você está com uma mente boa, uma mente positiva, que é a base de tudo, fica bem mais fácil para a gente poder trabalhar com essa pessoa. Eu penso que eu vou focar nessa parte na área da mente. Muito bem. Para mim, Rose, 3 marcos de sucesso como profissional de saúde é ser referência em alguma área, as pessoas te veem como Sim, referência, por exemplo, referência em cuidados com a imunidade, ok? Isso é um sim. marco de sucesso importante. O segundo é ser recomendado pelos seus pacientes, Sim, né? Você tratou alguém, essa pessoa te recomenda para outras pessoas. Eu vejo isso como sim. um marco de sucesso bem importante. E o terceiro, que é consequência dos 2 primeiros, é ter mais pacientes para o seu consultório, ter agenda lotada por causa Agenda disso, lotada. né? É verdade. Pensando então nesses 3 marcos, referência na área da saúde, no caso, na imunidade, ter recomendações dos seus pacientes para os amigos, para os familiares deles, e ter sua agenda lotada, né, ter muitos pacientes. Você acha que o curso profissionalizante, Meu Corpo Blindado, nosso curso de imunidade e saúde preventiva, ele lhe aproxima ou ele lhe afasta desses marcos de sucesso? Ele reaproxima, ele reaproxima desse marco. Por quê? Porque uma coisa integrada-se na outra. Né? Tratando da imunidade, eu vou ser referência, porque as pessoas vão me indicar. Se eu sou referência e vou ser indicada, eu vou ter a minha agenda lotada. Então, é uma coisa integrada na outra. Então, está completo, professor. Com certeza, está completo. É referência, ter agenda lotada, porque com a imunidade boa eu vou ter muitas pessoas me falando de mim. Olha, vocês sabem que eu vou apresentar para vocês uma mulher que tem feito um trabalho maravilhoso, né? Cuida do sistema imunológico, tentando equilibrar de forma natural, tem ajudado porque cuidando da alimentação, cuidando do intestino. Então, assim, está integrado as 3 coisas. Que legal, Rose, que legal. Rose, parabéns, parabéns por ter chegado até aqui. Essa é a reta final para a formação do seu curso e agora está no estágio profissionalizante. A próxima etapa, nós vamos fazer um estudo de caso clínico e eu vou assinar este documento junto contigo, vou te orientar. Então, nós vamos fazer um trabalho de iniciação científica junto contigo. Nós podemos fazer um estudo de caso seu ou da sua mãe ou de algum paciente seu. Nós vamos fazer o seu trabalho de conclusão de curso juntos. Você vai publicar isso junto comigo, eu vou assinar, eu como PhD, como pós-doutor, como doutor, como cientista profissional, vou assinar esse documento junto contigo. Qual que é o objetivo? Te qualificar, te dar um portfólio de trabalho real, para que você mostre para as pessoas, olha, eu tenho um trabalho científico publicado na área de imunidade. Isso vai te colocar num outro patamar profissional, tá? Então, essa é a próxima etapa. Então, veja o melhor dia, o melhor horário para a gente já começar esse trabalho. Defina quem que vai ser o seu caso de estudo para a gente ir para essa fase final, para essa próxima etapa, e assim você poder concluir seu curso. Tudo bem, Rose? Tudo ótimo, professor. Eu aqui fico tão feliz porque consegui chegar até o final, né? Estamos concluindo e é uma honra, né? Poder fazer parte de algo tão importante. Sim. É isso aí. Para o mundo de pessoas saudáveis, chega de explorar doenças, imunologia é vida. É esse o caminho que a gente está seguindo.
E eu estou extremamente honrado e grato de você estar conosco, todos os nossos alunos, porque é isso que vai fazer a diferença. Eu não consigo realizar meu sonho sozinho. Eu preciso transformar vocês nesses profissionais para que aí sim a gente consiga essa cultura da saúde para mais pessoas. E gratidão por isso, Exatamente. viu, Rose? Muito obrigada, professor. Eu que tenho que lhe agradecer pelo tempo, pelo carinho, pela sua dedicação. Me sinto muito honrada. A minha família sempre fala que eu realmente sempre estou buscando algo a mais, né, para me trazer para minha família. E o conhecimento, no momento em que nós passamos onde é saúde, nós não temos a saúde. Então, prevenção é o melhor caminho. E eu estou no caminho certo, juntamente com o Sim. professor e todos os alunos. Estou muito feliz, professor. Que legal, Rose. Então é isso, querida. Cuide-se bem, um abraço aí para a família e todo mundo, e a gente se vê então logo, logo, tá bom? Ok, professor, muito obrigado. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Um Rose. abraço. Tchau, tchau. Tchau, querida. Valeu, bom demais.